Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez aqui, né, Patrícia, com duas convidadas com um assunto muito legal, muito interessante e que diz respeito a todo mundo. Acho que todo mundo tem um animal em casa, todo mundo passa na rua e vê um animal, né? Nós estamos com a Carla, com a Suzy do Projeto Lunar e sejam bem-vindas para falar Obrigada. um pouco do projeto, dos animais, de como as pessoas têm que tratar animais, o que que os animais precisam. Essa é uma situação que, de certa forma, todo mundo, em algum momento na vida, tem algum animal, né? Mesmo aqueles que não tenham, né? Eu acho que assim, o animal ele encanta, né? É, Seja a preferência, né, cachorro, gato, mas pode ser que uns se encantem por passarinho, por peixe, exato, né? Mas o exato. animal é uma criatura de Deus, né, que veio para encantar os olhos, né? E fazer E companhia, fazer né? companhia. Sejam bem-vindas. Muito bem-vindas. E a gente Obrigada. quer saber de Obrigada. vocês, né, Patrícia? Começando, quem são vocês? Como começou o projeto? O que é o projeto? Como ele funciona? Como é que vocês começaram com isso? Mas antes de começar, vamos começar dividindo. Carla. Saiu daqui, Carla, Cuiabana? Eu sou cuiabana, sou advogada e atualmente estou estudando medicina veterinária também. Essa paixão pela causa e o projeto me reacendeu essa vontade também. Então, além da advocacia focada também no direito dos animais, a medicina veterinária aqui também para ajudar mais um pouco. Além de todo o trabalho Legal, voluntário, ajudar só mais um pouquinho, Mas fazer. você legal. sempre teve ligação com animal ou foi agora, recente? Como Não, é que foi? desde pequena. Eu falo que a gente costumava fazer os resgates da minha família, de quando a gente encontrava um cachorro, um gato precisando de ajuda, a gente mesmo dentro de casa, meus pais a gente pegava, cuidava, ou se a gente não ficava, a gente achava depois alguém para adotar. Uhum. E aí foi desde sempre. Aí eu falo, e a dúvida lá no começo, quando você vai escolher a faculdade, aí eu estava entre direito e veterinária. Aí eu acabei indo pro direito. Mas aí depois de tanto tempo de formada, aí tava dentro da ONG ali o tempo inteiro, eu falei, não, agora eu preciso, me surgiu esse retorno, eu falei, então eu vou complementar. Foi iluminada para mudar de curso, né? Eu falei, depois de quase 10 anos de formada, já advogando no direito dos animais, aí eu falei, não, aí eu falei, então eu vou agora adaptar para fazer outro curso que também vai complementar mais ainda a área. Aí foi para medicina veterinária também para ajudar mais um pouco. Legal. Você está cursando que ano? Eu tô no 6º semestre já. Nossa, Já passamos da metade da metade já. já foi a metade do curso, já não dá mais para desistir. Já estamos com uma médica quase veterinária na Agora tem que mesa. continuar. Que bom. E aí o projeto veio nesse sentido, já de reaflorar tudo isso, mas desde o começo. Então, o projeto mesmo, a gente está aí há 8 anos já, né? Início foi em novembro de Não, mas vocês não 2017. vão falar Não, do só para projeto. falar quando a causa entrou de vez, assim, foi Aham. quando eu entrei de cabeça na causa animal mesmo. Tinha esses resgates individuais da minha família, aí a gente ajuda algum animal ali, Então a aqui. iniciativa foi sua. Não, foi na Teve verdade, um grupo. teve um grupo antes de mim, mas eu Certo. tava ali quase no começo. Aham. Aí a Suzy tá lá desde o começo. Então vamos voltar. Agora vamos E pra- você, Suzy? Você é cuiabana? Não, eu nasci em Corumbá, mas só nasci. Ah, Não é, porque quando aqui você o estado não nasceu, era- às vezes você Não era Mato Grosso. já ainda era Mato É Mato Grosso? Grossense. Então, É. sou aposentada, policial militar do estado, né, aposentada. E também desde criança, mas a gente não costuma ouvir, né, aquele sonho de infância, vai fazer medicina veterinária, né, mas você não ouve, você vai seguindo o fluxo da vida ali. Uhum. E acabou que a vida vai te direcionando para aquilo que era para ter sido, né? Uhum. Então eu aposentei e desde antes também, desde pequenos, meus pais relatavam que eu era louca dos bichos, né? Não deixava comer os ovos, nem as galinhas, nem matar os bichos, porque a gente tinha um convívio em fazenda, né? Os meus avós tinham fazenda, os meus pais trabalhavam em fazenda, então sempre teve essa relação com bichos. E eu sempre tive esse apego muito grande de não querer ver esse sofrimento, né? Uhum. Então, isso desde sempre. Então, assim, meu pai também sempre motivava, sempre achava um bicho, achava um ovo. Não, vamos chocar então, minha filha. Ele dava uma cordinha para mim. Então, a coisa foi tomando rumo que tudo que a gente via, a gente queria cuidar, queria tratar, queria resgatar. Tudo quanto é tipo de bicho naquela época, tudo quanto era espécie. Mas aí sempre tem que ter um da família para frear, senão você fica... perde a mão, né? Pegar Como todos diz. os bichos no Você mundo. não perde a mão. Não tem onde Não colocar, deve né? colocar tanto Isso. bicho. E aí, o projeto, o movimento, na verdade, né? O LUNAR foi um movimento. Tá, mas Que- peraí, como que começa? Tá,
foi a primeira pessoa que falou assim, vamos fazer alguma coisa aqui que tá faltando? Foram estudantes da Universidade Federal. Lá na UFMT. Na UFMT. Não me fala que é aqueles gatinhos que comia lá no Sim, direito. Isso mesmo. Foi? Por causa deles, que até hoje estão Meu lá. Deus, tinha um motorista de uma pessoa Que que alimentava. levava. hoje. Até hoje leva. Aham. Mas era tanto gato naquela UFMT, meu Ainda Deus. Eu passo, bem. às vezes, correndo lá e tá cheio de comidinha no ponto lá. Pros É a gatos pra gente. alimentar. Não, era É, Não, a primeira vez que eu vi, eu não acreditei. O motorista parava, Deixava comigo. abria o porta, veio com as marmitinhas e abria vinha os gatinhos. Mas saía gato que parecia que estava saindo gato dos Nossa burros. Você não. Quantos anos Você... isso? Hã? Quantos anos? Que anos isso? 95. 95. Melhorou muito. A situação era isso. Hoje Contei minha idade. hoje é ração. Hoje é ração. E aí? Tá, E aí aí- vocês viram isso. Aí os alunos, eu não fazia parte desse. Que não era desses nem a alunos, gente, né, não. na verdade. Eram Era Eu tô outras- velha, tô velha. eram os outras alunos que pessoas. frequentavam, resolveram mobilizar, tipo, nossa, porque começou a morrer muito animal no campus. Começou E a aí aparecer. os né? alunos ficaram incomodados, fizeram uma manifestação cobrando. Peraí, só para entender. É lógico, tava alimentando, tava aumentando a quantidade. Aí o aumento. Na verdade, Na verdade, não. antes de alimentar, o que chamou a atenção dos estudantes foi os óbitos. Eles tinham os gatinhos lá que eles já conheciam. viviam. Não Aí- foi o aumento que não, incomodou. Do Não foi. nada, eles começaram a aparecer mortos. Os gatos Os que... gatos morrerem. Ele falou, Ah. mas aquele gato que vinha aqui comer ou que dava um bom dia pra gente sumiu. Aí começou a incomodar eles o fato dos animais começarem a desaparecer. Tá, mas isso era ali no bloco do direito? Onde que era? todo Não, o é FMT inteira. todo Isso campo. foi em 2016. Foi 2017, 17 novembro de mesmo? 2017. É, 2017. Tá. E não era ninguém pegando pra levar pra casa. Não, né? antes fosse. Tá, os corpos estava ficavam lá. tava encontrando os gatinhos Estavam lá. encontrando os gatinhos Tá. mortos. E aí? Aí eles se juntaram e fizeram essa manifestação. Eles quem? Pessoal da Alunos. veterinária, né? Não, não. Ah. Tinha aluna Da de nutrição. da medicina, de várias outras. Todo mundo, os amigos ali que se encontravam. Os e- pet lovers que gostavam os de amantes dos ali da bichinhos. causa Aham. que gostavam dos gatinhos se juntaram e fizeram essa manifestação para cobrando providências da reitoria. Da reitoria. sobre a situação desses Foi um animais. manifesto, então. Isso, foi um Isso. manifesto, E aí começaram Aí esse manifesto acabou. Tudo hoje em dia é muito rede social, né? Começou na rede social, eles começaram a se organizar. Então aí eles viram que além de tentar pelos gatos adultos, aparecia muito animal abandonado. Não, muito para aí um gatinho pouquinho. Aí filhote. vocês fizeram um manifesto. A reitoria teve alguma adesão? Não. Não quero Não explorar. é o programa, né? Não é o programa, mas eu queria saber se às Sem vezes a polêmica, mas UFMT. já polemizando, não. Não, tá. Foi- Aí vocês então resolveram fazer alguma coisa, né? Isso. Se não vai tu mesmo, aí, né? Porque Tá. foi um problema que trouxe à tona o problema maior, que o problema maior era a colônia que estava sem um controle ali no campus da UFMT, né? Uhum. Então, existe essa colônia, ok, estão morrendo. Tá, quem alimenta? Então, eles estão aqui buscando, porque o RU fornece comida, então, assim, foram buscar os pontos críticos. Aí, voluntários, Mas o alunos RU começaram, fornecia comida? eles iam revirar os lixos pelo resto do Ah, caminho. O atrás do restaurante RU vai ali. servir. E dos blocos também, né? Todo mundo Lanche. lanchonete, isso. então eles iam atrás de alimento, né? Tá. E aí começou os voluntários a se mobilizarem para vamos comprar ração então e servir a ração, porque assim não vão envenenar, não vão comer comida envenenada, porque na época A desculpa era essa, saiu né? até essa conversa de que eles estavam morrendo envenenados, porque estavam sendo envenenados, né? Em busca de comida e as pessoas que não gostavam estavam envenenando. E aí começou essa outra luta, que era atrás de ração, e começar a alimentar nesses pontos. Aí você começa uma outra briga, que é com quem não gosta dos animais, né? Que existe uma grande parte da acadêmica que não gosta, né, dos animais. E aí, como sempre, a culpa é de quem alimenta, né? Ninguém entende que o problema é maior, né? É um problema social, né? Que tem que envolver toda a sociedade, não é daquela pessoa que alimenta. O animal não brotou ali do nada, né? Então, e aí isso gerou polêmicas, e a universidade sempre isenta de tudo. Esse grupo começou a se mobilizar, porque aí surgiam o quê? Como já tem um grupo dentro, então toda a demanda que aparecia, o que era a demanda? Ou uma gata grávida, ou um filhote abandonado, um animal Mandava doente, pro grupo. chamava pro grupo. Lógico, ué. Tem alguém à frente, então ué. toma, Já Tem que que o que você filho tá, é seu. já que você tá cuidando, então. Cria, né? Vai. É. E aí? Isso. Ah. E aí isso foi tomando essa proporção, né? Chegou num ponto que a outra voluntária não tinha mais onde colocar a gata na casa dela, porque a gente vai levando até o nosso limite. Se você vai, e é despesa com remédio, despesa com veterinária, e a gente não tem condições para isso, né? Então foi se tomando essa proporção que, e aí
a quantidade de animais aumentando, a quantidade de ração diariamente era muito grande, os gastos, então a coisa foi... E aí teve que fortalecer as redes Peraí, sociais. mas aí Eu lembro- esses animais eram só os não tá, Campos. ou tava Não, chegando mas de as pessoas- fora? Não, Campos. lá sempre abandonou. Lá é um Lá é um ponto, ponto de abandono de animais. Ah, Infelizmente, por as pessoas saberem, hoje em dia mais ainda, mas na época, até antes de saberem Que tinha que disso, que tinha alimentava. quem Isso. cuidava. Larga lá no... Ah, eu não É, sabia disso, é vocês isso, estão me sim. contando isso. Ah, então eu Fora não que não sabia. existia nenhum projeto de castração, né? Lá não tinha nenhum controle de natalidade, nem por parte Da da veterinária, nada, nada. nada. Então, assim, Mas Aí só eu- gato ou só- qualquer animal, pessoal? De vez em quando Cachorros cachorro também, também, mas é. é mais raro, a maioria é gato. Gato. Porque cachorro acho que volta, né? é cachorro. Ele A não maioria fica- que foi anda abandonada é muito, porque né? a pessoa ou buscou ajuda no hospital veterinário e ela descobriu que não era gratuito, e aí ela não tinha condições de cuidar, e ela abandona lá no campus mesmo. Então, a maioria dos abandonos foram nesses casos, porque a pessoa já... né, Tá, não- aí continua, não queria atrapalhar. E aí? Não. E aí, esse grupo teve que se fortalecer, porque, peraí, né? Agora a cobrança tá vindo, né? Chamamos para nós a Não dava mais para responsabilidade. ser só cada um dá R$ 10 aqui entre nós Comprar 5 e ração a gente dá conta. A É. demanda foi A ficando. coisa foi tomando uma proporção. E aí, nisso, teve que se fortalecer redes sociais, teve que se aumentar o grupo. E aí, eu entrei nesse grupo, ele iniciou em novembro, eu entrei em janeiro, com uma carona solidária. Ah, abandonaram os gatos, ajuda a pegar aqui, dar uma carona para levar até uma clínica, né? E aí, lá na clínica, eu já dei meu nome para pagar fiado. Nossa senhora. Coitado. Já começou uma volta. E aí? E aí, que não teve como retroagir, né? Aí foi crescendo. Mas aí, muito gato e pouco dinheiro. E Aí aí? veio as redes sociais. Aí que foram as redes Que sociais. aí as pessoas, as pessoas saiu, Vocês começou... ainda não estavam organizados como Não, associação. não. Nem como documento. não. Era uma contas nossas. mobilização. Era um grupo de WhatsApp Isso. que quem gostava ajudava, e aí ficou muito forte nas redes sociais, porque aí aí se formou, dividiu-se em 2 grupos. Um grupo formou uma diretoria, mas sem formalização, assim, só... Ah, não, a gente que é mais organizado, você que deu seu nome para estar lá na... Presidente, vice-presidente, secretário. Não, Tá com responsabilidade nem tinha, financeira. Não, nem tinha isso, era só uma diretoria, porque assim, você que, vamos lá, Suzy, que é a funcionária pública, tem uma renda fixa, tem uma ficha limpa para abrir uma conta ali. O veterinário sabe que se ela não pagar, tem de onde, se ninguém pagar, tem de onde receber, tem de onde cobrar. Então, as dívidas ficavam no nome da Suzy, porque ela é funcionária pública, mais velha. Costa quente, mais velha, vai- tem uma Passava o garantia. O cartão dela é sem limite ali da clínica. Não, eu cuido das redes sociais, porque eu Isso, tô... cada um ia contribuindo da forma. E né? aí A outra- criou-se um outro grupo de voluntários, de outras pessoas que não queriam ter essa responsabilidade de fato responder a algo pelo projeto, mas que quer ajudar. E aí era só ali, era só essa região. Quando você fala Boa esse Esperança grupo, ali. você tá falando um grupo de quantas pessoas, mais ou menos? No Mais ou com- menos. A diretoria era umas 6, Eram 7, seis, sempre foi seis. 6 nunca- pessoas, e um grupo de voluntários começou com 20, 30 Ah, que bom. pessoas, É. assim, era uma galera. E as redes sociais foi crescendo, Uhum. porque hoje em dia a gente sabe que é o que manda, né? Aham. E aí foi crescendo. Aí quando a Suzy já estava lá em 2018, e tanto que a Mas aí forma vocês usaram a rede social para atrair pessoas para ajudarem para financeiramente. ajudar sim. financeiramente mas aí vocês ainda continuavam cuidando de todos os animais Cada um ou na sua casa, com lar temporário. Eu com um monte na minha casa, Então, mas outra com um monte, outro com um vocês monte, cuidando dos animais do pensavam campo. depois em outros lares para esses animais ou não? Os voluntários. Aham. Quem Ah, pode acolher? Alguém pode acolher uma gata que pariu Uhum, 5 sim. filhotinhos? Eu posso dar lar temporário. Aí é para casa dessa pessoa. Alguém pode receber um gato adulto que castrou e precisa. Aí as próprias Mas lar pessoas vão temporário é um ajudando. negócio complicado, né? Depende. Quem gosta muito de bicho não funciona da lar Vira lar temporário. eterno. Lar permanente. Vira. Algumas vezes vira. Aí quando eu conheci, tanto que eu não tinha lunar na minha vida. Tanto que eu vim, a Suzy já tá lá, tá desde o começo praticamente. Mas eu vi de matéria e de rede social. De rede social. E eu falei, E tem de carona, ajudar o voluntariado. É, aí eu peguei que e a falei, gente- queria a ajudar. campanha dos frascos que trouxe muito voluntário. Isso. Queria, uma das formas que começou, né? Como que a gente vai conseguir pagar essa conta? Porque a conta só ia crescendo. Ela não para de crescer nunca. Nunca zera. E aí, não tinha nenhum veterinário que dava serviço gratuito para Não. você? Dá um descontinho. Não. Só advogado que faz Só. serviço gratuito. Pro Vai bono. consulta gratuita. O máximo é fazer fiado, né? Agora, E aí? Aí foi, eles Não tiveram dá. essa ideia dos frascos, né? É. Pra ajudar também. A ideia dos frascos foi um voluntário que falou, por ser, se a gente falar que a gente vai arrecadar alumínio, as pessoas catam latinha de alumínio para sobreviver, né? Então vai ser uma concorrência meio desleal, né? É. E aí ele teve a ideia, o Adriano, que é até um voluntário nosso até hoje,
vamos juntar só frascos de desodorante, que são embalagens que a maioria das pessoas não tinham assimilado que é alumínio, né? Então ele tem um valor no mercado. E aí nós começamos essa campanha de arrecadar frascos de desodorante e aerosóis. E essa venda desse material na Faz sucata, reciclagem. ele é que Isso. convertia na ração, em Legal. dinheiro para Ajudar. pagar, né? E aí, mais uma vez, vem o papel da imprensa de divulgar isso. E foi Isso. quando aí Tá, o mas peraí projeto que eu vai não- crescendo. Eu quero saber o seguinte, quantas latinhas? Porque deve ser latinha, muita Enche a latinha, tonelada De porque... desodorante. né? Pra conseguir... Pra conseguir Eu acho alimentar que é- um gatinho. Eu acho que é mais de 100 latas para dar 1 quilo. 1 quilo custa R$7. E 1 quilo Não, custa... aí você gerou um Deus. outro problema. Na onde que vocês iam receber? É uma coisa gerando outro problema. E assim, Aí, Meu Alberto. E aí? mas com o tempo a gente vai Acomodando, aprendendo, né? Vai E ser aí? organizando. Aí as empresas viraram ponto para arrecadar isso. Ah. E foi quando Só eu que aí comecei- vocês tinham que o quê? Fizemos uma rede de voluntários. Então, olha, eu sou Lunar. Você Isso. tem um espaço aí na sua empresa? Aham, Foi Come- isso? Aham, Assim, foi hoje isso. é o contrário, eles que nos procuram. Mas começou assim. Cada um, não, meu pai é dono de uma farmácia, meu pai tem uma empresa, minha mãe tem isso. Aí colocava ponto de coleta. Os voluntários, a rede começou assim, os próprios voluntários conheciam alguém, não, eu conheço fulano, ele vai deixar, aí imprimia um papel e pregava lá. Então, fora as doações da internet e as latinhas de desodorante, né? Isso foi o início da renda foi de quando, vocês. Isso, Ah. foi quando começou a doação particular. E aí foi quando eu conheci a ONG em 2018, já tinha aí 1 ano de Lunar, foi no final. Eu procurando alguma coisa de uma forma de ajudar, falei, legal esse pessoal. Aí eu falei, como que funciona, né, para ir ajudar vocês? Falou, não, é só querer, estamos precisando. Aham. Aí eu comecei a ajudar, e aí falei que você vai se destacando muito, você vai quer ajudar muito, o povo já vai falar, então, acho que você pode vir Mas aqui para a passa o documento diretoria. Botar seu nome aqui, né? Delega pra ela que ela dá conta. A gente fala os voluntários prêmios, É. os empolgados de querer ajudar a mudar o mundo. Falei, aquele ali. A gente faz isso até hoje, falar aquele ali tá empolgado. Aquele ali tem aquele perfil. Mas Vamos sondar. meu marido tem um ditado que ele fala assim, que Deus só manda pra quem resolve. Então, Mas vocês chegaram a montar um local para receber esses animais e administrar essa Então, logística. aí chegamos em 2018. Cheguei, Com as conheci arrecadações, vocês foram Conheci todo estruturando. mundo. Não. Conheci todo mundo. Falei, como que. Aí a advogada chega já querendo, né, saber de papel, de documento. Falei, mas como que funciona aí que vocês recebem? Não, a gente recebe na conta da Suzy, na conta da fulana e vamos. Porque antes não tinha o Pix, né? E É, aí, era cada um só tinha, por na exemplo, eu tinha uma conta no Banco conta. do Brasil e no Bradesco. Fazer A um outra tinha uma TED, conta na Caixa, um era DOC. TED. Aham, E aí, para as é. pessoas não pagarem taxa para doar, então cada um que era da diretoria, entre aspas, que Dava não era uma documental, conta. dava uma conta do banco diferente pra gente dar as opções para as pessoas ajudarem, né? Pra ajudar. Então essa era a forma. beleza, Então, hein? não, e as pessoas Ó, confiavam e uma- ajudavam a falei, gente, né? eu um fiquei espetáculo. Eu fiquei, falei, mas como que você sabe? A que- Receita Federal, né? Acho que a Receita Federal olhava lá. Larga a mão desse povo, é doido. É muito, mas também era doação 5, 10, 2, sim, 10, é. 5, 15. Era Aham. pouquinho, era pouca coisa. Aí eu falei, gente, mas como que vocês vivem? Como que é isso? Vocês vão recebendo e recebe na sua conta, a conta que você recebe o salário e... Eu falei- Aí ela falou, foi assim. Falei, não, vamos organizar. Falei, vamos criar um CNPJ, vamos fazer um registro, mas ainda demorou um tempo. É. A gente ainda ficou de 2018 até 2020 2020 a gente conseguiu. nesse caminho de lar temporário na casa das meninas. É dos que aí veio a pandemia voluntários. também, deve ter dificultado um Então, pouquinho, aí né? que foi, a gente foi ao contrário. Foi bom? Foi, não é que foi por quê? bom, assim, Não é que né? foi bom, nós fomos obrigados a... Porque a Ter um gente lugar. não podia ir na casa, ninguém mais podia sair de casa. Isso. A gente foi quando Ué, mas vocês não tinham lugar, e aí? O que vocês Então, a fizeram? pandemia foi a virada de chave pra gente. A gente, nas redes sociais, já tava um número Tinha que ter um grande lugar de comum. seguidores. Nós tínhamos aí, acho que na época, 20, 30 mil seguidores em 2020. E aí, as pessoas, como a gente comentou, assim, as pessoas não têm aonde ligar para um animal para resgate de um animal de pequeno porte, um cachorro ou um gato atropelado ou machucado. Elas não têm Qualquer onde se situação de socorrer. denúncia mesmo. É. Até que eles veem maus tratos em casa, o animal abandonado na casa de alguém, né? Então eles não têm a quem recorrer, a população, né? E as pessoas vão para o terceiro setor, atrás das ONGs. E aí a gente recebeu um pedido de ajuda pelo nosso Instagram. Uma família, uma casa onde tinham mais de 15, né, animais? Então 17. Tinham 17 Dois já animais. estavam mortos, né? Os outros tinham 17, comido é. os restos Nossa mortais. Senhora. A pessoa era uma pessoa idosa que morava na casa, a família estava preocupada e queria tirar ela de lá. E aí os animais estavam
abandonados Por conta da pandemia. por conta da A pandemia. O que como aconteceu morava muito isso. sozinha, era uma idosa, retirou e levou a familiar e largou os cachorros. Acontecia E- muito Ah, eram isso. cachorros. É, eram Sim, cachorros. e porque teve muita questão, muita informação, né, errada a respeito dos animais, a respeito do coronavírus, né? Então, a nossa coronavírus é o que consta na vacina dos cachorros. Então, as pessoas começavam a... Teve muita informação incorreta. Então, acabou gerando essa desinformação mesmo, né? E nisso, nós fomos obrigados a fazer esse resgate de 15 animais de uma vez só. 15 Ficou- cachorros adultos. Ficou né? todo mundo assim, gente, a gente Onde precisa é que ajudar. a gente vai colocar Mas onde 15 que a gente vai cachorros? enfiar isso? Que é o que você falou, a gente não tinha um lugar. Aí uma voluntária tinha um espaço, falou, olha, tem um espaço aqui, é da minha família, tá vazio, não tem condições de receber. Era um prédio abandonado. A gente precisa se organizar, mas dá pra colocar eles lá, eles já vivem juntos mesmo, tem uma sala gigante, a gente põe lá e aí a gente se Se divide. reveza, vai fazer Cada limpeza, dia um vai limpar e dar- Isso, e cuida deles. Né? Aí a gente foi assim que começou, com 15, que hoje viraram 300. 300? Não, mas 300 o Trilha quê? de cães. Só. Cães- Só, vocês estão Não, falando só de entre cães. cães e gatos. Ah, cães e Não, gatos. hoje? Não tem 300 cachorros. Não, tem 160 cães e mais de então. 200 gatos. É, mais de 300 Meu animais. Deus. Nesse local. Não, a gente tem Dois dois lugares. locais. Ah, tá. E aí veio essa aí quando a gente se viu diante dessa formalização, de falar, ó, de fato, agora a gente tem um espaço. Aí os animais que estavam nas casas dos voluntários, A gente falou, Foram pra então lá. vamos trazer todo mundo pra cá. Uhum. Porque aí É, faz centraliza, sentido, faz sentido, faz, né? sai da sua casa, centraliza É. aqui, quem E tá dá vindo já dá uma ordem pro negócio, sim, né? vai organizando. E direciona também os investimentos. Menos, o dinheiro é. gasto, né? Claro. E aí a gente falou, então, aí eu falei, bom, então agora a gente de fato tem um lugar. Então a gente precisa se regularizar pra gente poder ir atrás de mais ajuda. Uhum. Porque só a ajuda das pessoas, só assim, nesse picado, tá? A gente precisa dar uma forma de. Porque aí começou, as próprias pessoas começaram a cobrar, né? Mas vocês não têm um CNPJ? Porque aí ficou muito grande o trabalho. você tá pedindo com a Até minha pra conta contribuir pessoal. mais, Sim, né? Uhum. É credibilidade, né? É, claro. Aí em 2020 a gente fez o registro da associação. Aí de fato passou a ser uma associação Uhum. registrada, com E aí abriu uma conta CNPJ. CNPJ, que aí que a gente começou a trabalhar nesse formato, Uhum. né? Mas, como diz o outro, a partir do momento que você criou o CNPJ, a sua responsabilidade triplicou. né? Com certeza. Ah, E sim. aí, Daqui pra frente é só pra você- frente. Porque não tem as como- pessoas, eles Não têm tem um como entendimento errado, ainda bem que mudaram o nome de ONG, né? Porque eles têm um entendimento errado de ONG. Na cabeça da população, a ONG, ela recebe recurso público, né? Isso. Eles têm essa concepção. E aí... Que não tá, de uma certa forma, errado. Não, pois Apesar é. de Não é, ser, não É é que ela tu. pode Ela receber. pode, É. Mas não significa que ela não Só que o recebe. problema é que todas as notícias que Levam estão pra veiculadas em qualquer programa é que elas são, sim, Sim. captadores de recurso Sim. nacional, internacional, público. Exato. Então, Sim. Aí de as uma certa pessoas- forma, as pessoas não estão erradas em pensar isso. E aí elas cobram a gente nessa mesma força, né? Sim, Então, sem é. conhecer, É. sem, né, entender Fala assim, ó, todo. quem que tá te financiando, Aham, né? isso, Exatamente. Mas vocês não têm acesso a recurso público. Hoje a gente tem, mas não são recursos pontuais. Porque não é todo mês que você É tem. projetos específicos. São pra projetos ações específicos para ações específicas. Não é assim, todo mês a gente recebe um dinheiro para pagar. Não, a gente Vocês estão Umas cadastrados, por campanhas. exemplo, no Ministério Público? Sim, isso. BAPRE, como No que é? BAP, É. exatamente. No BAP. Hoje hoje a gente tem um castramóvel, né? Não sei se vocês sabem que a ONG tem um castramóvel. Não, para que você vai Então, contar. O que, e que aí, é o O castramóvel? castramóvel é um veículo móvel Aham. que é um centro cirúrgico que você leva para fazer as castrações, né? Então, isso Mas, é um... não, mas rua. não, mas tem. Como é que é isso? Então, Como é aí que a Tá, ONG você se- tem um veículo a que ONG faz castração. Vamos lá, Nili. A ONG Tá. se Pode- armou. Porque eu também quero saber. Pode parar na rua, aquele cachorro de rua, vem cá. Não, Castra aqui. Pega ele, é. igual aquele do desenho, o cara corre com com a carrocinha com a lá na carrocinha, isso. Não. É a carrocinha. Não, então como que funciona? A gente fez o cadastro no BAP, a gente recebe ajuda do Ministério Público, e aí a gente, com diversos projetos que a gente protocola, um desses foi para aquisição de um castramóvel, que agora... O castramóvel é esse veículo que a ideia é levar para os pontos, né, mais críticos da cidade. Tipo o quê? e os bairros carentes tipo que assim, tem colônias. Tipo colônias assim, de animais. eu quero saber, tipo, que bairro? Você pode falar? Hoje nós estamos no campus da UFMT. Não Tá. foi esperando. Que é A gente onde voltou lá voltamos onde na a gente nossa começou. origem. Tá, e vocês estão no campus, e aí se eu quiser castrar um animal, eu posso levar Não. lá? Não. Nessa Não. etapa do projeto, não. O que, que a gente focou? Aham. A Animais gente voltou lá na comunitários. nossa origem, que é onde tudo começou, por conta dos gatos da UFMT, que
passado todo esse tempo até hoje, Nenhuma providência foi tomada. ninguém tomou Tem providência. muito gato lá ainda? Tem. Deve Sim. ter, Alberto. E sem controle de natalidade, sem Sim. castração, sem nada disso. Gente, Então, faz tanto tempo que eu não vou lá, mas deve ter como os A média é gatinhos, né? 600 Lá, no quê? no campus 600 hoje. Mas 600? quando a gente Que fez a- vivem lá? Isso, que ainda estão lá hoje, né? Mas isso porque a gente atua de forma eficiente lá dentro, né? Não só com o castramóvel castrando, mas desde Vocês têm sempre. identificação desses gatos? Sim. É? Chip, tem esses Tem? coisas? não, chip não. Não, mas todos os hoje os gatos, castrados têm as orelhinhas Eles têm a orelha marcadas, cortada. cortadas. Ah. Vocês Então, conseguem? Esse é um passou protocolo, por mim. é um protocolo Ah, internacional de controle. É. Quando castra, faz um pique na orelha esquerda, se eu não me engano, né? é, E aí você consegue saber se ele é que ele é castrado. Mas quando você fala castrado, não é só castrado, né? Você não é tá só. vacinado, tá vermifugado, ou não? A gente tentou fazer, mas a questão é que o custo é muito alto, né? Então, o que que acontece? De forma pontual, se o animal está doente, a gente já leva para a ONG e vai tratar, porque não tem como você tratar um animal solto ali, porque um dia ele vai aparecer para comer, no outro ele não vai, né? Então, você não dá uma continuidade no tratamento. Então, os animais que foram capturados pelas protetoras e por nós nessa ação específica da castração, os animais que estavam doentes, eles foram para onde? A gente assumiu toda essa responsabilidade. E isso tudo não estava incluso no projeto, né? Então, a gente chamou para nós essa responsabilidade de tratar desse animal, de cuidar. E aí, depois, quando ele estivesse apto, ele ser castrado e ser devolvido no habitat dele lá, né? Então, a gente conseguimos fazer um protocolo de medicamento por nossa conta também, que é um medicamento que pega vermes e pulgas e carrapatos. Então, assim, pelo menos uma dose de medicamento ele tomou na vida. Vamos dizer assim, de animais que eram foi impossíveis de castrado ser e medicados. recebeu esse medicamento. Então hoje a gente vê, hoje você já consegue, agora vocês vão passar a observar, né? Se o animal tá com a pontinha da orelha cortada, você vai ver esse animal, ele foi castrado. Aham. Eu vou ligar pra ONG, chama a Carrocinha. E aí, então, é que é uma demanda que a demanda não é só, né? Não é só alimentar. E aí tem a castração, não é só a castração. Se você capturou ele tá doente, não dá para você só castrar e soltar, ele vai morrer, né? Sim. Então tem todo um fluxo aí nesse meio termo. Então parece que a coisa é fácil, vamos catar e castrar, vamos controlar a população. Infelizmente não dá, né? Ainda mais os gatos, que eles são animais bem sensíveis. Mas vocês ficam nesse castramóvel, vocês ficam... Ele é fixo. fixo ele lá. Ele é um trailer. Ele iniciou em julho do ano passado, porque o projeto é assim, o Ministério Público, ele liberou um projeto inicial para 600 castrações animais do campus da UFMT e entorno. Por quê? O entorno Aí vocês fruto... fizeram um cálculo de custo disso, aquisição do Isso, foi imóvel, feito, tá? sim. Então, um valor específico para castrar aquela quantidade, né? Aham. Mão de obra, tudo. Aí vocês têm que depois prestar conta Foi tudo. prestado de- conta dessa primeira Isso já etapa. foi. Então, nós fizemos essas 600 castrações, capturamos. Tudo esse trabalho foi de forma voluntária. Capturar, as protetoras doidas à noite catando gato, entendeu? Então, uma coisa bem assim, de trabalho voluntário mesmo, sabe? Da gente querer fazer aquilo para ver o resultado. Porque, como nós estamos lá no campus da FMT desde 2018, praticamente alimentando, e a gente alimenta esses pontos até hoje, né? Então, nós custeamos toda a ração que é dada para esses animais. Então, a ONG, além de ter o custo fixo dela, dos animais que estão sob nosso abrigamento, a gente alimenta a colônia. E essa colônia, ela rende 1 tonelada de ração por mês. Meu Deus. Não só a É muita FMT. ração. Outras colônias que a gente ajuda outros protetores a levarem alimentação. Qual que é o custo que vocês têm hoje com esses 300 animais aí, mais assim? A média é 50 mil reais por mensal. Só folha de pagamento Deus. é 20 mil. Né? Então, assim, você tem esse valor? Não, não temos. A gente não tem nada fixo. A gente tem 2 mil reais Tem no crédito máximo só, né? de frascos de desodorante que a gente vende. Ele rende mensalmente no máximo 2 mil reais, né? Depende muito do trabalho voluntário, se ele arrecadou, se levou para vender, o sucatão ele vai juntando e vai somando, ele repassa Não, mais mas por mês o valor. peraí, se a conta não tá fechando. Ah, Você não gasta fecha, assim. mas não fecha. É doação. Não Então, fecha. não. Peraí, gente- a conta não fecha. Você recebe 2 mil por mês e gasta 50. Então, como que vocês fazem para fechar essa conta? Doação. Todo Doação mês a de gente, Como? a gente, Mobiliza. a gente faz a Isso. mobilização próximo das datas que a gente precisa de ajuda. E O que fala, que é essa mobilização? é post, Post na na internet. Tipo o quê? Oi, tô precisando de dinheiro? Sim, acabou a ração. A Vamos gente passar precisa fome. de ajuda para pagar a ração desse mês. Um Isso. animal, quando a gente faz um resgate, a gente pede ajuda para Tá, pagar, para um ponto aí. divulgar. Isso geralmente eu penso que são. Eu vou pensar que são pessoas
física, CPF, Maioria, e tal. Sim, Sim. sim. Existem empresas que já adotaram vocês ou vocês não têm patrocinadores de empresa. A empresários? gente tem parceiros. O que que é é isso? A parceria? diferença? Um exemplo é shopping Eu Pantanal. quero que fale o nome, Aham. porque nós Pantanal queremos... Shopping Shopping, Pantanal, Rota do Oeste e Aeroporto. São Peraí, Essa- aeroporto, Pantanal Shopping. Eu vou destacar E a aqui. Rota do E a Rota... Mas aqui que eles são parceiros em Tá, quê? Eles vamos dão explicar. dinheiro? Não, Não. a parceria tem o interesse deles, né? Por quê? Todas essas empresas, elas têm, se os animais adentrarem no recinto deles, eles têm que ter uma destinação para esses animais, né? Correto. Então, eles não têm para onde levar e nem ONG nenhuma conseguia aceitar ou receber. Então, a gente fez um contrato, falou, ok, a gente recebe esse animal, você vai custear as despesas dele e aí a gente vai receber o animal na ONG e você vai ajudar mensalmente com o valor A gente da dá o lar ração, temporário. né? Então, a gente fica com esse animal Tem um prazo para ficar com esse animal? até ele ser adotado. Ou, pra, Ou se ele é um eterno. animal que vai ficar eternamente com a gente, ou porque é deficiente, por ser um portador de uma doença crônica, e aí ele vai ficar com a gente, né? Então a gente tem, a cada ano a gente renova esse contrato com essas empresas, porque elas têm que ter elas têm que ter elas têm que oferecer Uma esse- destinação, A rota, Elas né? têm que a ter, Rota do elas Oeste são tem uma obrigadas. obrigação contratual Aham, dela, contratual. Exato. de fazer isso. O Isso. animal da beira da estrada, ela tem Ela que tem recolher. obrigação, tá? Então, Por amor ao pelador, eles têm que Sim, resolver e esse a maioria problema. é pela dor. É, tem até o caso lá do Carrefour em São Paulo, que Sim. aconteceu, É, como sim. pegou mal a imagem do... Sim. Isso. O aeroporto do também tem mercado. essa obrigação É. contratual. E Sim. agora, o Pantanal Shopping é por a gente estar ali na parceria de fazer evento de adoção, eles cedem um espaço pra gente. A gente acolhe o mascote do shopping também, que é o Pandoguinho. Tá, mas eu imagino que o que vem do aeroporto do Pantanal não, Não, é um volume não. grande para custear as É despesas. de- R$700 por Não. mês de um, é R$1.000 do outro. É isso. É. Aí, E a às gente vezes, acolhe o animal. Então, a gente acolhe o animal. então, na verdade, os grandes heróis do dia São são as as pessoas. pessoas. as pessoas Nossa. As pessoas As simpatizantes que que gostam da confiam no nosso trabalho, que vê o nosso trabalho, por isso que é a importância das redes sociais, né? De ter esse alcance. Que às vezes, vamos supor, por exemplo, vocês não conheciam esse trabalho que a gente faz. Às vezes você conhece de forma superficial, né? Mas aí se você entrar nas redes sociais e ver, a gente costuma postar assim, não só a tragédia, né? Como O dia a dizem, dia. o dia a dia, os cuidados, para você ver que Mas- tudo aquilo demanda dinheiro, demanda funcionário, demanda tempo, né? Então, tudo tem um custo, né? Sim, mas eu tô interessada numa coisa, Carla. Você é advogada, trabalha dentro. Existe alguma lei que dá algum benefício, algum incentivo para a empresa poder ter porque vamos ser francos, ela tem que ganhar Sim. alguma vantagem de Não, alguma com forma Existe para o tribunal da mídia, né? Não, hoje, diretamente, Mas, a gente fala... Alberto, mesmo mídia, às vezes não dá a repercussão que hoje o não. empresário quer, mas às vezes uma espécie de, sei lá, uma restituição, um cashback do governo, Até comentei, entendeu? A gente até mandei hoje para a Suzy um exemplo Ah. da maior empresa que tem, que ajuda, e eu falo na ajuda porque, não, amor, que a gente pode citar, que é a Pets. Por que que a Pets ajuda, Aham. mas ela não tem uma forma direta de isenção tributária por estar doando para causa animal. E ela tem que fazer um produto. Aí ela faz o Aí ela vende livro. o produto. Não sei se vocês já foram na Pets. Não, eu não entendi. Como é que é qual que é o Se malabarismo que ela tem que a fazer Ela para vende ajudar? o livro e doa para vocês. Ela O que que acontece? das A ONGs. empresa não pode falar, eu doei 10 mil reais para essa ONG. Só Por quê? diretamente. Porque não tem, a causa animal não está inclusa na isenção tributária. Ah, tá. A causa animal de forma... Ou seja, nós temos um problema legal. Sim, Nós de não temos- nível Não federal. tem benefício fiscal. Não tem Fiscal. benefício fiscal para causa animal. Aí ela vende um produto e Aí esse ela produto é vende, revertido. por conta que ela vende um livro. E o livro, Ele não passa ele pela tem tributação, já né? É. a tributação que ele consegue diminuir. E aí ela doa esse livro. É bem complexo, bem É, direito tributário. tá, É é. direito Isso, tributário, que tá. não é minha área também. Tá. pra eu te explicar. Tá, Pra eu te mas, explicar com mas toda o certeza. essencial nós estamos entendendo. Não tem lei, dificulta então, porque o Não empresário tem- quer um... Não tem incentivo, na verdade. Não né? tem Não incentivo Pra ter essa boa prática, não fiscal para isso Essa é a direto verdade. para a causa animal, não. Ela criou um mecanismo onde ela consegue diminuir o imposto que ela paga e ajudar a ONG. Então é só por isso que eu falo, na prática é só por isso que ela ajuda, porque ela vai pagar menos imposto ali e vai conseguir doar esse valor para as ONGs. Mas não tem nada direto. Se a empresa diretamente doar ali um valor e aí abate? Não. Não tem. Isso é um Não problema tem. cultural, né? De Isso. não empresas não doam se não tem um A troca, benefício a troca, fiscal, né? né? A As pessoas contrapartida. doam. E elas também não E têm. muitas vezes pessoas que Aham. não têm dinheiro. Sim, a gente Tem percebe. pouco, é contado. Empresa, mesmo que ela fature muito,
Se ela não tiver alguma coisa que ela vai lucrar, ela não tem Exato. necessidade, ela não enxerga a necessidade dela. Na verdade, tem empresas até que elas abrem os pontos de coleta dos frascos desodorantes porque tem a questão da sustentabilidade, que ela é cobrada, que ela tem que ter uma pegada da sustentabilidade. Então, ela nos procura muitas vezes, eu preciso, aí eu tenho que pesar os frascos para poder eu mensurar quanto que eu tô arrecadando, entendeu? Para ela Ela se inclui para ela se incluir nessa causa. Assim, a gente vê que pet é um mercado hoje igual Enorme. mercado, é Sim. igual farmácia, é Sim. igual bebida, é um negócio que tem em todo Não sei, lugar. deixa eu perguntar. Agora vem a ignorância. Lá vem os haters agora. Mas quem gosta. Você fala pet. O pet é a pessoa. A pessoa que gosta de pet, ele vai pegar um animalzinho caolho, faltando Dificilmente. Esse pet, quando se refere, é aquele fofinho de raça. bonitinho. bonitinho, né? Que o motorista Cheirosinho, saiu do que banho. faz aniversário dele. É esse mercado que vocês estão falando? Que é grande, que é. É. Porque as pessoas, agora, pegar o coitadinho caolho lá, deficiente. Não. esse aí é diferente. Esse é diferente? Como é que é? Marronzinho, É o pretinho, caramelo. Caramelo. vira O latinha. mercado pet. O mercado pet para o tutor, ele é ótimo, excelente. Agora, não existe um mercado pet da causa animal. Que Então a gente tem você- que separar o pet da causa animal, que é o que a gente trabalha, digamos assim, dentro da causa animal, que é o resgate, é o animal machucado, é o animal ferido, é o animal que não tem ninguém por ele. Que a pessoa Tá, vai mas é isso que eu tô passar e falando. ignorar. Então, você pode, pela sua experiência, Carla, dizer hoje que também existem dois tipos de pessoa. É aquela pessoa. Porque eu penso assim: aquele que adota o caramelo fica também com. Como que é o nome de uns Lulu bem bonito? Eu não sei. Entendeu? Porque é dele. A pessoa, ela. Eu acho muito difícil. Se ele consegue adotar um caramelo, ele adotaria qualquer coisa, Sim. né? Agora, o inverso não é proporcional. Não. A gente sente às vezes as pessoas vêm na ONG para adotar, aí ela quer o animal de raça. Ela já pergunta, você tem? É? E a gente tem animal de raça. De raça. De vez em quando aparece. Aparece. Mas a gente tem animal Mas de esses raça. são os primeiros. Aí a gente tenta fazer uma Aí o seleção filtro melhor. Mas não dá pra você falar assim, eu te Esconde dou de raça. esse, mas de grátis você tem que levar esse aqui também? E assim, às vezes as pessoas vêm, não, eu quero adotar qualquer cor, qualquer raça, qualquer tamanho, não interessa. Aí você fala, legal, então, aí a gente vai fazendo, não, eu quero porte pequeno peludo. Falo, a gente não tem porte pequeno peludo. Quero pincher. Quero um apartamento. Um a cada, sei lá, um a cada 100 que a gente resgata é um animal de raça. E aí a gente entra naquilo, então, que não existe, infelizmente, para o abandono, para a realidade do abandono, independentemente da raça, do tamanho, as pessoas abandonam. Deu um problema. É porque ficou o abandono doente. acontece no animal de raça é quando ele apresenta uma doença, um problema que ele viu que ele não vai ter condições de suprir aquilo. Né? Por exemplo, uma leishmaniose da vida, que é uma doença crônica que o animal fica visivelmente, e a questão das zoonoses também, né? Pela falta de informação, desinformação. Então, o animal, eles abandonam, né? Ou um animal que ele não soube lidar, o pitbull, e o animal se tornou agressivo, não consegue Existem fazer a esses convivência. casos? Temos. Existem. E a gente, inclusive, tem um hoje no canil, que é um American Bully. American Bully. Ele é um cachorro gigante. Ele chegou e até os ex-donos dele tinham medo dele, né? Mas hoje ele é um animal que, né? A gente conseguiu Mas quem trabalhar que com tem ele. coragem de adotar um... Então, Ele tem um preconceito muito grande, mas é um animal dócil. as pessoas têm o preconceito, têm o medo dele, e aí a gente fica esperando o momento certo também, Aí a gente né? tenta fazer os Porque- filtros, a gente conversa muito, porque para adotar ele, de fato, ele já demonstrou que ele não é muito fã de criança. Mas não é que ele não é fã, é porque Ele ele é é um muito animal grande. grande. Ele E uma vai- criança muito pequena, ele vai machucar. ele Aham. derruba, ele é Uhum. desengonçado, ele é grandão, ele sai correndo, ele Ele é muito gordo. é pesa forte. mais de 40 quilos. Então ele tem um cachorro muito grande. E a aparência dele. Deve comer pouquinho a criança, Porque ele né? ainda foram cortadas as orelhas dele. Então colocaram ele naquela aparência bem de cachorro mau, né? Então ele ficou Depois com esse viu? estereótipo. Soltaram ele pra. Depois pediram ajuda, estão mudando para apartamento, não tem o que fazer com ele, não cabe o cachorro. Aí vocês criam um monstrinho, aí a gente tem que ir lá e tentar trazer E ele ali resolver pra... o problema. É, isso acontece. Mas tem os corações sensíveis que pega os coitadinhos deficientes ou não? Tem também. Tem Tem. gente que vem falando assim, eu quero Escolhe adotar só O aquele... mais feinho. Os mais Eu quero é, aquele que não vai sair pra adoção. Fala, eu sem Aham. perna, ou sem olho, ou É, sem o alguma parte do cego. Eu corpo. tive um sem olho muito tempo. Isso.
Ele ficou. A minha filha hoje, levando pra escola, lembrou dele. Ah, saudade dele, a gente podia ter feito um piratinha nele, porque ele perdeu o olho, mas nós ficamos com ele, era um Shih Tzu. Mas O Shih viveu Tzu geralmente 16 perde o olho anos. quando ele tá Acontece abandonado. muito, É né? muito problema. É. No Shih Tzu de acontecer. Então tem bastante adoção, que as pessoas vêm com essa Especificamente intenção. com essa intenção. Ou quer adotar aquele mais difícil de ser adotado. Gato preto. É. Ah, é? Os Coitado, animais, sofre. os tigrados, o preto, o frajola, são os animais comuns, É o que né? mais Amarelagem tem. comum. Qual que é o frajola? Não sei O qual. preto e branco. O preto e branco frajola. São os do Brasil. comuns de E rua. o cinza, né? O cinza, que é o tigrado cinza. O cinza, O cinza. cinza, dá grafite, briga. não. Esse aí Exato. tem fila. Agora, O, o cinza, tigrado... o tigrado ninguém quer. Engraçado, são excelentes caçadores de cobra, né? Pois Os- é. Você sabia? Não, Se você tiver um em casa, nenhuma cobra entra eu na sua não tenho, casa. mas a minha vizinha tem um monte fica andando em casa. Ah, então pronto, tá À resolvido. noite eles andam no telhado. Aí Né? quando some, Sim. ela fala assim: não, não mexe com meus gatos, não. Eles são meus, mas vivem soltos. Não, os negros também, os pretos, como que fala? Não sei. Preto, gato preto. Gato preto também não. Infelizmente, Não, não não. tem. Porque aí tem Agora uma... com o filme que superstição, falaram né? que teve, né? Agora com o Superstição. filme aí que ganhou o Oscar, que falaram que teve Às vezes um aumento, vem. mas pra gente Pra- não às sentiu ve- diferença nenhuma, às não. vezes tá a bom? Muito pessoa- bonitinho o filme, né? Nenhuma palavra no Ah, eu não filme. vi. Às vezes É? a pessoa É? vem, eu quero Eu não adotar vi. um gato preto. Até a gente também já fica meio assim. Mas por que é um gato preto? Por quê? Porque, Você vai fazer trabalho nele. porque Rituais, infelizmente existe ainda essa Sério? situação. Ou preto, ou todo branco, ou todo amarelo. Em épocas específicas, Vocês têm que tomar esse por exemplo, cuidado. se o mês que tem uma sexta-feira Sério? 13, a gente não doa antes, a gente espera Sim. passar a sexta-feira 13 Sério? pra doar. Aí a pessoa, se ela quer adotar Mas mesmo, também que não é garantia, né? Porque a última notícia que saiu aí é que aquele psicólogo, né? Ele Tava pega usando os qualquer gatos gato. tigrados, né? Os tigrados, os cinzas, É. estavam fazendo, não sei que tipo de ritual, não cheguei a Então, os aprofundar. gatos em si sofrem muito preconceito, né? Sim. Por isso que é a quantidade que a gente mais tem É. hoje na ONG. Por conta do preconceito com gato em geral. É que as pessoas têm a mania de falar que o gato não gosta do dono, gosta da casa, né? Isso é um erro, né? Na verdade, se o gato não tá ali na sua casa, porque às vezes a pessoa não castrou, ou não ofereceu um ambiente favorável para que ele ficasse, né? Então ele vai sair à caça, ele vai sair porque ou tem uma fêmea no cio e ele vai sair pelo instinto, né? E vai pelo instinto da caça para buscar alimento. Mas se ele tem tudo favorável ali no seu ambiente, ele não vai É sair. que o cachorro é mais fácil de prender, né? O gato é mais difícil de Exato, cercar ele, sim. né? Ele eu pula acho um que. muro, ele é mais... Eu acho que nem consegue prender. É só se o apartamento é telado, mas é difícil de exato. prender um Mas gato, em né? casa dá também. Hoje Tem. tem tela que Tem. dá pra colocar. Sim. E Que essa não- questão da castração ajuda ele a ficar Sim. mais em casa, Ele mais fica, mas caseiro. ele. Fica. Eu moro em casa e tem mais de 10 gatos. Então, mas eles passeiam e voltam, né? Não sai pra rua, não sai, dou não? acesso à rua, não. É. Tudo telado. Não, tudo. não dou acesso à rua. Porque o gato o gato que vive, que ele já tá, agora ele já acostumou em casa. Ele não sabe se defender de um carro, ele não sabe se defender de um cachorro. Meus gatos convivem com um cachorro. E se ele vai sair na rua e tem um cachorro bravo, ele não tá nem ele, acha que o cachorro não vai fazer nada contra ele, porque Ele tá acostumado ele tá com acostumado nós. com os cachorros de casa. Então, assim, eles não sabem mais ter esse comportamento, né, de se defender na rua. Então, É muito todo mundo trancado em casa. É importante, a gente até orienta muito isso nas adoções, essa criação indoor, né? Que a gente fala, criar o animal E aí dentro gera de outra casa. briga das pessoas, né? Por Que a quê? gente dificulta a adoção, que a gente não facilita. Mas se for para eu tirar um animal da rua, para dar para uma pessoa que vai dar o animal acesso à rua, para ele correr o risco de ser atropelado, ou se ele vai filhote, a pessoa não castra, ele vai brigar, vai contrair doença, vai emprenhar outras gatas, né? Olha o problema Pra que ele está entrar criando, lá né? na ONG, necessariamente vocês castram o gato. Se ele for adulto, ele já já tiver tiver a apto, idade, saúde, sim. ele castrado. Se ele for pequeno, vocês esperam a idade para castrar. É, Se aí ele se for ele- doado, aí ele vai assinar um termo se responsabilizando que ele vai a castrar pessoa o se animal, responsabiliza o por tutor. isso. Mas aí, quando vocês doam, ele pode voltar e vocês fazer a castração? Não, é ele que A fica gente responsável indica pela. algumas clínicas que são parceiras que cobram valores mais em conta, mas a pessoa que é responsável Tem que por ser arcar financeiramente por isso. Com isso, né? É porque assim, se a pessoa não sentir. A gente é bem claro na entrevista da adoção. Se você tem que entender que você está levando um animal que ele vai passar pelo menos, teoricamente, uns 10 a 16 anos Com com a sua você, família. Você está é. preparado para isso, financeiramente falando, a sua casa, a sua família, todo mundo está de acordo, né? Porque não adianta amanhã depois você falar, mudei, não cabe mais o gato. E acontece Né? muito, infelizmente. E isso acontece. E então, assim, a gente tenta trazer isso à tona para a pessoa enxergar, né? A longo prazo, não só aqui, hoje, amanhã, mês que vem, vou viajar.
Não tem com quem fica. claro. Então a gente traz tudo isso, então as pessoas falam, dificulta a adoção. Não é Isso- que a gente e já- dificulta, e você sim, tá sim. trazendo o que é real, né? Se isso já aconteceu de alguém pedir a doação, vocês doarem, depois eles voltarem pra... Sempre. É, Todo mês. sério? A gente Não. já recebeu cachorro de 2 anos doado. É. Gatos que foram doados 2 anos atrás. As pessoas- E aí o que cara que volta A e eles gente devolve. recebe, a Mas gente que- prefere, a mas gente deixa assim Com aberto. certeza. Porque é melhor aham. senão a pessoa abandonar. Mas o que que eles alegam? Às N vezes, problemas. É. A relação não foi... mudança de casa, tô Desde mudando de divórcio, espaço, mudando separei. de cidade, mudando de país, tudo. Mudando de N tudo. Questões Alergia, financeiras que deu gravidez. problema, né? Aí eu mudei de uma casa, a casa tinha espaço, agora eu tô numa kitnet, eu tô num quarto, é proibido eu ter bicho, entendeu? A Então, maioria são das N vezes eu situações. acho que é isso, A né? É maioria é mudança de ambiente. Aham. A pessoa muda e aí o animal não cabe mais na vida dela. Eu falo, por isso que é importante essa adoção responsável. É, A pessoa a tem que ter ter consciência ciência, disso. que hoje em dia, antigamente os animais viviam menos por isso. As pessoas deixavam sair, não tinha esse contato. Hoje em dia você vai cuidando, aí a gente fala que o mercado pet avançou Aham. muito. Existem especialistas, veterinário especialista, endocrinologista para cachorro, para gato, cardiologista, Sim. geriatra, oftalmo. Então os animais estão vivendo muito mais tempo. E a gente não quer que ele saia da ONG, que a gente teve todo um cuidado, É. uma reabilitação para ele viver de qualquer forma. Então, por isso que a gente é bem, fala assim, às vezes a gente é bem exigente para as outras pessoas. Teve gente que já falou: "Ah, é mais fácil adotar uma criança do que um gato com vocês". Eu falo, então, não é isso. A gente fez todo um trabalho, a gente tem toda uma responsabilidade desse animal. A gente vai entregar para qualquer um, para esse animal não ter É, um a cuidado pessoa pega, às necessário. vezes, o cachorro é bonito, aí tem Quer- displasia lá, e aí o cara fala... Aí é na hora que surge o problema, é que vai aí ter que ter gasto, vai ter que fazer Isso, cirurgia, é exatamente. caro, então É. vai... Já aconteceu comigo, mas ficou com a gente, coitado. Tem que cuidar, é para sempre, é um filho. E aí o que que acontece? Aí é um ponto que a gente vai falar. Porque assim, ok, o animal teve um problema, teve uma doença que deixou ele até paraplégico, por exemplo, sinomose. E aí a população não tem a quem buscar ajuda de forma gratuita. Ou de forma mais barata, né? E aí o que que ele faz? Ele abandona. Então a gente fala assim, às vezes não é porque a pessoa é uma pessoa má, mas às vezes a questão financeira dela também não permite e não existe. Hoje, se a gente fica doente, eu não tenho plano de saúde, mas eu tenho o SUS. O animal não tem, o tutor não tem a quem procurar, né? Então, infelizmente, às vezes o dono se coloca numa condição que ele vai abandonar, porque às vezes ele não tem nem pra ele, né? Hoje vocês enxergam a Lunar, se ela tivesse mais recursos, com esse tipo de atendimento? Tipo assistência, ou pelo menos abaixo, né? Na verdade, a gente faz, mas a gente leva para as clínicas e a gente assume a dívida pra gente e a gente chegou no ponto que a gente chegou, devendo quase 200 mil numa clínica. A gente acaba dando esse Porque suporte a gente ajuda também, às pessoas. vezes. Porque a gente costumava falar que a Lunar ajuda animal que não tem tutor, que é o animal que é de rua. Porque se o animal tem tutor, o tutor tem que ser responsável, né? É como um filho. Você tem que ter a responsabilidade, né, da alimentação, da saúde dele. E só que a maioria dos casos que chegam pra gente, as pessoas, você vê, a pessoa chega desesperada porque ela não tem a quem recorrer. E aí a gente cede pelo animal, pela família, e aí a gente ajuda, na maioria das vezes. Só que a gente não tem perna para alcançar isso, né? É uma conta que não fecha. Não fecha, né? E o pedido não acaba. É todo dia. E tem um outro ponto que ainda é um ponto que vocês nem tocaram, que eu acho que vocês também devem enfrentar. Por exemplo, morreu. O que fazer com o corpo? É. As pessoas jogam, né? Jogam nesses lixão, Então, nas partes, O caminho é ir numa clínica veterinária e você pagar pelo e descarte. pagar pelo descarte, pela destinação correta. Porque Isso. as clínicas que fazem atendimento, elas têm, provavelmente, elas têm que ter, pelo menos, Uma empresa um da ambiental contrato que faz, com uma empresa que faz esse descarte, essa Isso. destinação correta. Aí, se o animal faleceu, de fato, não Mas existe aí até isso vocês têm que pagar? Sim, Sim. é pago também. É. Então, Tudo dos é pago. 300 animais... Tudo é pago. Tudo é pago. Não tem nada de graça. É. E é isso que as pessoas precisam entender muito. Porque as pessoas acham que por a gente ter uma associação, receber a ajuda das pessoas, pra gente é de graça. E não é. A castração tem um custo, a ração tem um custo, a destinação do animal, se ele, infelizmente, ele não sobreviver, tem um custo. Tudo tem um custo. Às vezes, de fato, ele é um pouco mais em conta, mas também não é essa diferença exorbitante que, não, pra vocês é 1.000 e pra mim é 100. Não, é bem... Porque é o trabalho da pessoa, o veterinário. É o trabalho dela. Tem um custo ali que Sim. não tem como tirar, Não né? tem como. E a gente tem pessoa, a gente precisou, eu falei, lembrando do começo, a gente era quando tinha 15, 20, a gente se dividia, a gente dava conta.
Hoje, com 300 animais, a gente precisa contratar pessoas para isso. cuidar. Então, tem pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que são auxiliar de veterinária que atuam lá no cuidado dos animais. A gente tem tudo, a gente teve que aumentar. E E limpeza deve ser algo também gigante, porque vocês têm que estar com o negócio Nossa, tudo, né? O custo, né, de De material de higiene. material de de- limpeza. Desinfecção e É, tal, né? Então, tudo isso. Então, hoje é por isso que a gente chega nesses valores altos mensais, porque não é só dar. Às vezes É. as pessoas vêm. Não é só um "Ai, amontoado ali de bicho eu ali, ajudo, que eu você colocou ração e água. resgata aqui que eu dou a ração. É. Falei, mas não é só a Não é ração. só a Se ração. fosse só isso, tava fácil de resolver o problema. Mas é todo o cuidado, toda essa despesa, esse cuidado diário que o animal tem que ter. Não é só deixar ele no espaço e Isso que Pronto. são animais que vêm do abandono. Então, predominantemente, ou na sua maioria, vem com algum problema, né? sim. No mínimo, ele vai passar o animal resgatado, e no mínimo 30 dias de tratamento para uma doença a mais simplesinha, que é uma doença do carrapato, uma anemia. cachorro é certeza. Então, no mínimo 30 dias ele vai ficar ali com a gente. Se ele é um animal que tem leishmaniose, que é uma doença que não tem é cura, pra sempre. é pro resto da vida, né? Então é um animal que tem que ter um cuidado, banhos terapêuticos, Não vai para medicamentos. adoção, né? Ele é quem vai adotar, porque a Ninguém- gente não pode omitir que ele tem Exato. aquela doença, porque aparentemente ele não tem nada, visualmente falando. Mas ele pode apresentar se suspender o tratamento, se É uma suspender as terapias, os banhos Adoção terapêuticos, muito né? consciente. de um Então a animal, pessoa né? só que ela tem muita consciência. Existe muito preconceito quanto a isso, por conta da desinformação, né? Porque a leishmaniose é uma zoonose. Então a desinformação, então se vai passar para mim, mas não é ele que vai passar para você, é o mosquito, mas mesmo assim existe, né? Não tem um trabalho educativo nesse sentido, né? E também não tem um apoio, vamos dizer assim, da questão da saúde pública, né? Dos órgãos Não responsáveis, tem, né? hoje, por exemplo, se meu cachorro, hoje se a zoonose for lá e testar o animal é positivo, e aí eles fazem um terrorismo na cabeça do tutor, o tutor entrega para eutanásia. O cachorro pode estar bom, comendo, andando, bebendo, entendeu? E, inclusive, nós já retiramos vários cachorros da zoonose que foram para eutanásia. Entramos na justiça e retiramos cachorros que estavam na fila para eutanásia, né? Porque são cachorros que Que é estavam uma bem. briga muito grande ainda sobre isso. É uma briga, né? Então, mas você não acha que então seria um melhor investimento de energia, ao invés de conscientização das pessoas, na verdade, uma campanha Sim. para angariar fundos para a associação? Porque, sabe por quê? Eu vejo assim, vocês já estão ali, já sabem como fazer. O que falta para vocês que eu vejo na conversa é dinheiro, é doação, né? Porque Gente, ser Mas falta autossustentável, muita vocês- educação das pessoas. É, Porque o se a problema é- pessoa Mas aí souber- vocês vão conseguir dali, porque assim, para mim, a educação é o ponto final do trabalho de vocês, porque vocês estão numa emergência tão grande, cobrindo Sim. a emergência. Não, hoje sim, Hoje, não, né? com certeza. Cobrindo a emergência, por quê? Porque falta recurso. Sim. Na hora que vocês estiverem bem, com doações e investimentos e tudo, patrocínios e tudo mais, você chega num ponto desse, não chega, Carla? Você chega e fala assim, olha, estamos bem, as contas estão... Tiramos todo a Mas negativada da conta da CIS, desde lá, não sei o quê, tá redondo o negócio. Vamos pensar agora na educação, vamos, A porque... gente já faz esse Pior trabalho que eu- também. Agora? Não, a gente já Não, fez o eu começo. acho que Nós é o estamos caminhando inverso. tudo. Nossa. Eu acho que é o inverso. Porque Você acha que primeiro tem que ser primeiro educação? educação. É. Porque se as Por quê? pessoas se conscientizarem da necessidade, da obrigação dela como tutora de castrar o cachorro dela, se ela não deixar a cadela dela, o gato dela dar Vocês uma evitam que voltinha, chegue eu lá. não vou ter 20 gatos não para vai ter essa resgatar. demanda. Eu não vou ter essa demanda tão Então, a alta. educação, você acha que é o Elas- primeiro ponto? É a Elas, na primeira verdade, agora, no ponto que nós chegamos, a gente tem que caminhar juntos. O quê? É educação, é castração em massa e é formas de e educação. Educação no sentido da questão das zoonoses, né? Informação, por Uhum. parte do poder público mesmo, Secretaria de Saúde, né? Então, que é papel deles e vamos dizer que é a secretaria que mais tem dinheiro, né? Uhum. Então, se tivesse interesse em fazer uma campanha educativa de forma maciça, com certeza, e se tivesse meios, né? Vocês a são pessoa- chamados nas escolas para apresentar isso ou não? Sim, mas a gente não consegue ter perna para Pra tudo. A pra gente já tudo. foi Então, bastante, agora, mas- inclusive, essa semana eu comecei a escrever um projeto, comecei a fazer uma cartilha, porque a gente vai receber uma visita de um grupo de escoteiro. E aí eu voltei lá na minha origem, lá em 2018, que eu ia nas escolas, saía para o trabalho, ia para a escola, dava palestra. E a gente vê que, se a gente não mudar lá, porque é a criança que vai cobrar do pai, né? É a criança que vai falar, o cachorro, a gente costuma falar que aqui é muito cultural. O cachorro tá preso no fundo da casa, numa corrente de 1 metro, no sol quente, e come o resto de comida que sobrou do almoço, sobrou na janta, né? Que nem é bom comida, né? Uhum. Entendeu? Então, isso aqui, se a gente... Parece que não, mas isso
Normal aqui você encontrar. A gente recebe muita denúncia nesse sentido, né? Só que é aquilo que a pessoa sabe, é aquilo que ela conhece, né? Ela não teve aquele senhor, aquele idoso que está ali à frente, ele não tem. Mas então se a gente tratar e ensinar a criança, que esse idoso dificilmente você vai conseguir mudar a mentalidade dele, né? A gente pode orientar, e a gente pode falar que hoje isso se enquadra num crime, né? Que a gente, é o que a gente faz hoje, a gente orienta muito nesse sentido, mas a gente tem que educar lá a criança, porque aí ela vai falar, não, pai, não pode ser assim, não, o animal hoje tem sentimento, não é que hoje ele tem sentimento, hoje já tem estudos que comprovam que o animal ele tem sentimentos, né? Que sente dor, fome, frio, calor, sede, então, por que você vai tratar ele dessa forma? Se você está sentindo, se você tem essa necessidade, você tem que entender que ele também tem, né? Então, é nesse ponto que a gente quer. E a O criança... município, desculpa, Patrícia, o município tem algum lugar de destinação dos animais ou não? Só está para as iniciativas das entidades? Hoje ele tem Uma secretaria. uma secretaria adjunta de bem-estar animal, local que recebe, mas que é muito pequeno Precária. e Tá iniciando, né? tá começando há 4 anos. Tá não. começando a... Faz 6 anos que ele tá começando, né? Porque todo ano ele começa. Ele recomeça. Ele né? recomeça o trabalho deles. Mas tem um local, mas é muito pequeno. Para demanda de Cuiabá, é muito E pequeno. aí, no ponto que a gente fala, que hoje não tem órgão público, ou ONG, ou protetor que dá conta da demanda. Porque é o trabalho da conscientização, da Que educação. aí a gente Que é volta lá na cada um educação. fazer a sua parte. Né? Por exemplo, o que a gente fala hoje em dia? Que nem o prefeito falou, em criar um abrigo. A gente pode abrir um abrigo aí para 10 mil vagas. Você Em vai 2 lotar. meses ele vai estar lotado, não vai ter onde colocar. E não tem adoção, não tem demanda, não tem saída, portanto, de entrada, né? A conta, né? A conta não fecha. Eu falo, a gente faz Né? evento de adoção, são adotados 5, no outro dia resgata 20. Sério? Tipo, não fecha, assim. E a gente tem ainda uma demanda. Nossos Adoção animais é bom. saem muito. São Os muito- que ficam com a gente são os animais que estão críticos mesmo, que não estão aptos para adoção, porque estão em tratamento. Um animal que tem um comportamento diferenciado, que requer uma atenção ou um tratamento médico, né, que vai ter um custo, e as pessoas, às vezes, não estão dispostas a arcar. Né? Mas não a conta não fecha. As Então, campanhas de as arrecadação ações- são permanentes ou só quando... Não, Os dos frascos são permanentes. É uma campanha permanente. A gente tem formas de apadrinhamento para as pessoas virarem padrinhos do projeto e não ficar todo mês a gente tem que lembrar, ela já faz ali um cadastro, Ela ela tem descontar do cartão. para pessoa, tem gente que esquece, a gente esquece. Uhum. Ah, esqueci de doar esse mês. Aí tem formas de doação recorrente, que aí já cobra dela automático ali, ela consegue virar um padrinho, uma madrinha do projeto, poder ajudar sempre. Mas é isso, meninas. Falei que ia ser rápido. Já tá finalizando. Tomara que as pessoas que tiverem a disponibilidade de ouvir nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, sobretudo as pessoas que se sensibilizam, né, com os animais, né, que elas possam procurar vocês e, de uma certa forma, o que puderem, seja com serviço, com dinheiro, Com produto, com produtos, né? A gente recebe doação de ração, de produto de limpeza, que a gente usa muito, de medicamento, às vezes a pessoa compra pro pet dela e não utiliza tudo. Aí se ela quiser A gente doar recebe também. bastante nesse sentido. A gente utiliza tudo, tudo é aproveitado, tudo. Você vê, eu moro aqui em Cuiabá desde que nasci e não sabia desse trabalho. Então, por isso que eu acho importante, né, A Alberto? gente alcança diversos, Muito. a gente Né? alcançar todas as audiências possíveis. Exatamente. Isso. Então, o espaço é de vocês, meninas, tá bem? Que vocês precisando também divulgar. Fica as nossas redes sociais no Instagram, né? Que é @Projeto Lunar, com 2 As, para as pessoas seguirem, conhecerem o projeto, acompanharem o dia a dia da ONG e verem formas de ajudar, seja com o próprio trabalho voluntário também, que é sempre muito Isso. bem-vindo. Sim. E principalmente o apadrinhamento, que eu acho que é muito interessante mesmo, Verdade. né? Pequenos gestos, né? Exato. Desde, eu recolhi, eu ajudo vocês, eu recolho frascos de desodorantes. É uma forma. Válido, tudo é válido, né? Até É. um compartilhamento de uma mensagem, de um pedido de ajuda, que vai chegar, por exemplo, vai alcançar alguém que não conhecia o nosso trabalho. E aí essa pessoa pode doar, então tudo é válido. E a gente tá, assim, a gente não fica só, a gente tem essa pegada diferente que a gente não fica só pedindo ajuda. A gente faz eventos, a gente vende rifa, a gente faz eventos. Então a gente já fez ano passado, esse fazer de novo, festa junina, tem o Fest Lunar. Então a gente cria formas de ficar mais próximo da sociedade, porque as pessoas também gostam disso. Sim. E as pessoas, eu não queria só doar o dinheiro. Então ela pode ir num desses eventos que a gente E vende participar, ingresso e isso. participar ali efetivamente, que tudo sempre dessas festas é revertido para ajudar a ONG também. Então, forma de ajudar não falta. Senhores empresários, fica aqui a dica. A Lunar, invistam na Lunar como uma forma de melhorar a sua mídia, seu marketing da sua empresa.
Verdade. Inclusive, a gente tem um projeto, né, que tá aqui na cabeça, ainda não coloquei no papel, exatamente para as empresas, né? Que são boas práticas, né? Como vocês disseram, se a empresa adotar um animal, porque a maioria das empresas nos procuram porque apareceu um animal lá errante, perdido, e ela quer, aqui não pode ficar. Se ele adotar aquele animal como um funcionário, né, da empresa, né? Olha o marketing positivo que ele vai estar fazendo a favor, né? Não tenho nada em troca, mas você acaba sendo bem visto pela sociedade, pelas pessoas que você atende, né? Então muda, vira a chave, né? É verdade. Certeza. Ou adotar, né? Nem que vocês Sim. administre o animal, mas que ele adote à distância, Sim, assim, sim, para que o também. animal tenha qualidade de vida. E isso Exato. ele faça explora, né? Até feio assim falar isso, mas explorar essa oportunidade de Sim. ajudar, né? Com certeza. Se precisa, já que não tem benefício fiscal, que tenha um benefício midiático e esteja Isso. ajudando, desde que seja uma boa ação, né? Com certeza. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. Foi muito bom. Eu tenho uma irmã que é pet lover, gosta muito dos cachorros. A gente tem um pastor alemão, que eu ganhei esse pastor, inclusive, mas virou dela, porque ela cuida muito bem, cuidou sempre dos outros cachorros, ela tatuou os cachorros, inclusive, que tiveram lá em casa. Sempre cuidando, com carinho, levando na veterinário, dando tratamento. E assim, uma coisa que eu confesso que tem gente que não tem o seu. Não é da personalidade. Eu gosto de cachorro, né? Mas cachorro, né? Assim, dentro de casa nunca foi muito meu feitio. Mas não de deixar acorrentado, sempre, né? Livre. Até que chegou, tivemos esse Shih Tzu que entrou em casa, os outros cachorros, de certa forma também, mas que fica mais assim, você carrega pra chapada junto, se vai viajar tem que levar junto, aí vai mudando as coisas. É um membro da família, né? Mas a minha irmã, ela dedica muito a isso e a minha mãe também acaba ajudando muito. E foi muito bom conhecer vocês, ver essa experiência de vocês, a referência do trabalho de vocês. Espero que as pessoas possam ajudar, contribuir. E sempre que vocês precisarem de espaço para promover, Obrigada. então nosso espaço, nosso Instagram, para poder ajudar, né, Patrícia? Exato. Importante a gente ajudar no que a gente puder. Fiquem à vontade para procurar a gente sempre. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha um alcance, né? Já conseguimos alcançar vocês, já Com tá certeza. ótimo, né? Com certeza vocês vão difundir isso aí de maneira assim brilhante. Obrigada mesmo pela oportunidade. Não Legal. por isso, tá? Sejam sempre bem-vindas aqui no Levantando a Capivara. Obrigada. Capivara.